Me parece que as condições do segundo semestre estão um pouco menos adversas, né, menos hostis ao risco. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso comentário aqui, Monberger de volta ao nosso bate-papo aqui da sexta, para dar uma avaliada do que aconteceu de mais importante na semana e os impactos disso nos principais ativos. Sem antes lembrá-los que o episódio 43 do Aposentado Rico já está disponível para vocês. E dessa vez a gente falou dos 6 hábitos nada triviais da vida dos ultra ricos. Ficou muito interessante. Não é aquele blá 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 tradicional de como é que é a vida, mas sim aqueles hábitos escondidos que você deveria saber e que justificam muitas vezes a trajetória de sucesso dessas pessoas. Ficou bem legal. Vai lá, escolha a sua plataforma, aqui no YouTube também já disponível para vocês. E Ibovespa em julho é 100%, ou seja, 100% de aproveitamento, todos os pregões de alta. Buscamos aqui uma recuperação bem interessante do nosso principal índice. E aqui eu gostaria de elencar alguns fatores que, na nossa visão, podem estar provocando esse bom humor, ou volta do bom humor em relação ao nosso mercado, que estava bastante judiado, bem mais judiado do que a média no mundo inteiro, como a gente vem observando aqui nos nossos últimos comentários. No âmbito nacional, chama atenção algumas coisas. O presidente Lula foi convencido a calar-se momentaneamente, né? Então eu acho que isso por si só já é uma grande ajuda. E ao mesmo tempo o contingenciamento da possibilidade de atacarmos algumas despesas no nosso orçamento, o que também traz de encontro aquela dúvida do ajuste fiscal, né? Então, somados à questão da reforma tributária que está tramitando, então alguns ajustes junto à Câmara de projetos que o próprio governo está querendo passar, o ambiente político parece nos últimos 10 dias ter dado uma amenizada interessante e isso, se não ajudou, tirou pressão negativa. Mas na minha visão, o principal guidance vem de fora novamente, em relação especialmente à questão da taxa de juros dos Estados Unidos. Os dados todos estão convergindo para a possibilidade de, em setembro, iniciarmos a baixa do ciclo de juros por lá. Inicialmente fala-se em 2 baixas, já existem apostas de 3 ou 4, e o eixo das apostas está deslocando-se cada vez mais rápido no sentido de baixas mais agressivas. Isso não tem jeito. Isso já é sabido, não teria como não impactar os ativos de risco no mundo inteiro. Nós vamos ver isso acontecendo nas bolsas dos Estados Unidos, da Europa e, casualmente, somados às questões que eu comentei aqui no Brasil, também ajudou a Bolsa Brasileira. E aqui nós temos o desenho do comportamento da nossa Bolsa. Estou com um gráfico semanal, então 4 semanas já de alta, sendo que tivemos o rompimento daquele canal de baixa iniciado lá a partir do topo, como nós podemos verificar aqui. As médias voltaram a operar para cima, a média de 9, 21 e agora de 55 também virou para cima. E agora, para estarmos com a tendência realinhada, só falta a média de 9 cruzar a de 21, isso não aconteceu ainda. No gráfico diário, eu vou mostrar aqui para vocês, reparem o comportamento das médias aqui. Aqui sim elas já estão alinhadas, 9, 21, 55, todas no sentido ascendente. E dentro desse movimento, nós já reparamos, olha só, a recuperação em V. Ou seja, na mesma velocidade que caiu, ela subiu, diria até que numa velocidade mais rápida. Normalmente a gente brinca que a bolsa quando sobe de escada e cai de elevador. Nesse caso aqui, ela voltou a subir de elevador, como vocês podem verificar aqui, 129 mil pontos. Pela simetria, existe a expectativa de que ela venha testar a região aqui dos 130 novamente, para completar o movimento. E se seguirmos a ordem simétrica, ela bate aqui, corrige, pode fazer um pullback aqui na faixa de 125 mil, e aí armar um pivô de alta para voltarmos
a figurar na faixa acima dos 130 mil pontos, patamar que pela última vez foi visualizado ainda em fevereiro, como vocês podem verificar aqui no nosso gráfico. Então, me parece que as condições do segundo semestre estão um pouco menos adversas, né, menos hostis ao risco, e a gente já consegue verificar isso aqui nos preços. E o segundo ponto, o terceiro ponto, aliás, muito importante, é que gradativamente o capital estrangeiro começou a dar sinais de retorno, né? Final de junho já tinha estancado, tinha parado de sair, e agora a gente já começa a observar levemente o retorno desse capital aqui para o Brasil. E o dólar? Foi consequência, né? Depois de toda aquela celeuma que a gente observou nas semanas atrás, que levou o dólar até os 5,70, esse patamar com o arrefecimento dos ânimos voltou a ajustar-se, ainda na minha visão, num patamar ainda muito alto, né? Essa faixa acima dos 5,40 tem um prêmio de risco embutido aqui, sem dúvida alguma, mas graficamente falando, nós temos um comportamento bastante importante. Ele veio testar a cabeça do pivô, como nós podemos verificar nessa linha aqui, que é uma linha de suporte, que era uma resistência muito forte até bem pouco tempo atrás, vira suporte agora. E aí ele faz um pullback, testa a média de 21,9 que estão juntas, e se na próxima semana voltarmos a ter pressão vendedora, esse pivôzinho de baixa poderia trazer o dólar de volta à faixa abaixo dos 5,30. Mas qual é a faixa do novo dólar agora? Tendo em vista uma série de fatores, imagina-se que ainda haja condições dessa correção, mas não mais naqueles níveis de 5, 5,10. Eu acredito que o novo patamar de suporte do dólar deva situar-se aqui na casa de 5,20, tendo em vista tudo que tem acontecido, tanto no Brasil quanto no mundo, que está direcionando para esse patamar. Então a gente vai ficar bastante atento a essa faixa aqui, 5,20, 5,25, que na minha visão pode ser uma área de suporte, uma nova área de suporte muito relevante para a moeda. E a notícia boa vem do DI. O DI, tanto 25, já ajustando-se aqui aos 10,50, vamos olhar o DI 26 também, que nesse momento ele é mais importante que o 25. E olha só o que acontece, depois daquele estresse que levou a 11,85 na máxima, voltamos aqui a flertar com patamares abaixo de 11, fechou hoje aqui um pouquinho, aqui próximo dos 11%, mas eu imagino que no decorrer aqui das próximas semanas ele venha ajustar-se muito próximo dos 10, pouco acima dos 10,50, até porque tem prêmio de risco embutido, mas o que sinaliza uma coisa muito clara, que não devemos ter aumento da taxa de juros. Não vamos ter baixas, muito provável mais esse ano, mas aumento com certeza, nesse cenário aqui ao menos, já está mostrando que o mercado já não acredita mais. Então, acaba sendo uma boa notícia, ajuda uma série de setores, entre eles os cíclicos locais, construção, varejo. Então, nota-se isso já no comportamento dos preços de vários ativos, como vocês devem ter observado no comportamento dos principais papéis. E o que aconteceu lá fora? Bom, não poderia ser diferente, como eu já havia pré-observado para vocês. Nós temos S&P marcando máxima mais uma vez, então isso já é uma constante. Para quem lembra da previsão do JP no início do ano, que S&P terminaria em 5,200, nós já batemos em 5,700, ou seja, bem acima da previsão. Sem nenhum sinal de arrefecimento aqui ainda. Nasdaq aliviou um pouquinho, porque provavelmente alguma migração de recursos de quem ganhou muito dinheiro nas empresas de tecnologia, dá uma realizada no lucro e agora aposta em setores que beneficiem-se daqui a pouco com a baixa de taxa de juros. É um cenário bem parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil, e isso fica bastante relevante quando a gente olha o Russell, que é um índice que não dá para dizer que é tipo Small 11 aqui no Brasil, mas ele tem empresas menores embutidas nele. Então, já é uma sinalização de que os cíclicos locais estão tendo deslocamento de recursos também no mercado americano. E na Europa não foi diferente. Voltamos aqui a testar a região de topo. Então, a situação
à medida que as eleições lá vão começando a acontecer, os resultados vão agradando ao mercado e o mercado volta a flertar com o topo histórico. E o índice do medo, o VIX, um dos menores patamares aí dos últimos tempos, 12, então está muito interessante, que mostra que a volatilidade também está baixa, nesse momento não oferecendo grandes riscos de correções extremas nos principais mercados do mundo. Muito bem, pessoal. Lembrando, Aposentado Rico, episódio 43, está à disposição de vocês. Então a gente falou dos hábitos nada triviais dos ultra ricos, ficou bem legal, recomendo que vocês assistam. Tivemos live sobre investimentos internacionais essa semana, gravação disponível aqui para vocês também. E era isso. Espero que tenham gostado, deem seu like, assinem nossos canais e, como sempre, quero vê-los no nosso próximo vídeo. Bom final de semana.